Obrigado, senhor presidente. Para embasar a minha fala e ficarmos aqui ambientados, eu gostaria, já de no início, solicitar que passassem o primeiro vídeo. Por gentileza. Isso vai servir, isso aconteceu em julho de 2022. Tá? Uma entrevista do senhor Delgatti. Pode dar play e aumenta o som. Ou volta e aumenta o som, por gentileza. Por gentileza, pode dar play que o tempo está passando. Presidente, se puder pausar o tempo também eu agradeço, tá? Isso aí foi uma entrevista exclusiva à Fórum, em julho de 2022, senhor Delgatti. Chegou aqui um superchat perguntando, pergunte ao Delgatti. Ô Walter, não sou eu que estou perguntando aqui, viu? Chegou aqui um superchat perguntando, pergunte ao Delgatti se ele vota no Lula. O voto é secreto, pessoal, mas daí, ó, eu só estou colocando. O Walter de hoje, sem dúvidas, vota no Lula, e não só vota, como eu peço que vote no Lula. Faço campanha para ele, o que for preciso, o Walter de hoje. Por quê? Porque eu tive toda a experiência, eu vi o que aconteceu, então o Walter de hoje, sem dúvida alguma, aperta 13. Excelente. Gente, só para ficar registrado, isso aconteceu em julho de 2022. Ele falava o que for preciso, não só declarou seu voto em Lula, como disse, o que for preciso. Pouquíssimos meses depois, veja só, senhor presidente, julho, agosto, quando foi o encontro dele, estranhamente, com a deputada Carla Zambelli, em um hotel que ninguém sabe em qual circunstância o levou a estar no mesmo hotel, olhou a deputada Carla Zambelli e teve a brilhante ideia de dizer, eu voto no Lula, eu aperto 13 e faço o que for preciso. Mas vai lá e pede para tirar uma foto. Isso apresenta como hacker, que invadiu celulares de dezenas de autoridades, que é o hacker da Vaza Jato, que ajudou a esquerda. O hacker que ajudou a tirar da cadeia dezenas de bandidos, que inclusive tiveram que devolver milhões e milhões aos cofres públicos. E quando se trata dos bandidos, estou falando aqui de muito dinheiro. Muito dinheiro. Destruiu a Lava Jato, aliás. E aí, isso em julho. Agosto, encontra, tira uma foto, se apresenta e de repente, como um toque de mágica, ele muda. E agora ele já não é mais o Walter, que ajudou o PT lá atrás, que ajudou a tirar bandido da cadeia, que fez o PT e o Lula ressurgir. Já não é mais o Walter. Já não é mais o Walter que um mês atrás estava dizendo, eu faço o que for preciso, vou apertar o 13. Faço campanha e peço voto pro Lula. Ele já surge agora sendo o cara que quer ajudar o Bolsonaro. Não é um ano, 2 anos depois, um mês. E ele tem a brilhante ideia de dizer o que? Olha, o Brasil vive um período de instabilidade. O povo tem a sua desconfiança, legítima, inclusive. Eu sou a solução. A parlamentar o leva ao Palácio do Planalto. Diga-se de passagem, é o único encontro do mesmo e a única fala do mesmo com Jair Bolsonaro, que ele consegue provar, porque chegar aqui e dizer que falou no telefone 10, 15, 20 vezes, qualquer um fala. Ele acredita, inclusive, que o povo brasileiro vai dizer, não, realmente é verdade esse bilhete, de que a deputada puxou um celular da caixinha, tirou do lacre, colocou um chip novo, um chipzinho virgem no telefone, ligou para o presidente da República e o presidente da República atendeu o telefone de um desconhecido. E aí, nesse telefone, falou, ô Delgatti, eu grampeei o Moraes, alguém de fora do Brasil, assume aí. Eu não entendo não, porque já passou um ano dessa data. E aí, cadê esse grampo? Que conversa bombástica foi essa? Hein? Pedir para alguém assumir o grampo dos outros? Aí o povo está acreditando, o governo está fingindo, acreditando que isso tudo é real.
mas está descredibilizando quando mesmo vem aqui e fala que o dono do código-fonte tem o poder de alterar os resultados, ou de fazer com que dentro daquelas milhões de linhas tenha linhas maliciosas, onde você vota em um candidato e aparece outro. O mesmo falou aqui, e é até bom, senhor Delgatti, que já eu vou fazer algumas perguntas, espero, que fique ciente que está aqui como testemunha. E que o que você falar pode ser usado contra você. Essas histórias de versões diferentes, que primeiro chega dizendo que foi contactado a fim de testar e provar a confiabilidade da urna eletrônica, e esse foi o seu primeiro depoimento, assim que falou, espetacular. Aliás, o TSE instalou uma comissão, tem a comissão, para verificar isso e colocou o Ministério da Defesa dentro. E se você fala que o seu relatório é praticamente o que consta lá, então você estava ajudando o Ministério da Defesa, que fazia parte de um grupo, uma comissão com o TSE. Mas o primeiro depoimento foi de que estava ali para testar a confiabilidade. Claro, se tem desconfiança, vem uma pessoa altamente inteligente na área, e eu tenho até minhas dúvidas, tá? Vem alguém altamente inteligente na área, e eu pergunto, é possível isso acontecer? O mesmo fala que é impossível hoje, por exemplo, alguém hackear a urna eletrônica, o código-fonte, aliás, porque está em um computador sem internet. Aí ele diz que foi contratado para fraudar. Mas se o mesmo diz que é impossível fraudar, foi contratado para fazer o quê? O crime impossível? O crime impossível? Ele diz que não tem como fazer, depois diz que foi contratado para fazer. Não estou entendendo. Mas uma coisa eu entendi, categoricamente, afirmou, quem cria o código-fonte é como quem está fazendo ali a receita do bolo e pode colocar um veneno dentro. E quando vem a relatora tentar dizer, você queria criar um código-fonte fake, é como querendo jogar aquela peste de fake news. Não. Ia criar um código-fonte, que não é o mesmo do TSE, porque ninguém tem acesso, ninguém sabe como é esse código-fonte. Então ele teria que criar um código-fonte para dizer quem cria um código-fonte consegue fazer com que, ao você votar lá em um candidato, vai computar o voto para outra pessoa. Ele iria, pelo menos no testemunho, fazer isso. Comprovar que pode ter a fraude. E não é uma fraude de invasão, pode ser uma fraude interna. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Aí vem o governo e pergunta, então você foi chamado para fraudar as eleições? Aí já muda a versão. Já não é mais o cara que se apresentou e foi chamado para testar a confiabilidade de uma urna eletrônica. Agora já é o cara que foi contratado para fraudar uma eleição. Em poucas horas, o testemunho mudou. Começou dizendo que se apresentou, recebeu uma proposta, até uma proposta chula, porque para ganhar 3, 4, 5 mil reais, uma pessoa que tirou bandidões que ganharam e ganham milhões de reais, mudou a eleição, destruiu a Lava Jato. Eu até desconfio que uma pessoa ganhe 3, 4 mil reais para fraudar uma eleição nacional. Mas enfim, primeiro foi chamado para isso por uma parlamentar, recebeu essa proposta pífia e depois receberia uma assessoria para cuidar de mídia digital. Ponto. Aí pouco tempo depois, não. Fui contratado para fraudar uma eleição por Jair Bolsonaro. Até a deputada Zambelli disse que Bolsonaro não tinha nada a ver com isso. Mas claro, o que a imprensa quer ver é sangue. É notícia que dê vários cliques e dinheiro para o consórcio. E o governo se apega ali em 3, 4 detalhes que são mentiras. Por quê? Até que se prove o contrário, o que ele está falando aí é só fala. É da boca para fora. E eu gostaria muito que o mesmo provasse que falou com o Bolsonaro várias vezes, que esteve sei lá onde várias vezes, que ia ser contratado para fazer uma peça de marketing do PL várias vezes, disse até que ia